A mensagem da cruz. Vamos começar hoje a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e ela começa falando sobre a mensagem da cruz, no seu capítulo 1. Vamos ler? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É assim que começa essa carta. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Isso aqui já fala bastante sobre o contexto que Paulo vivia, Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Vou repetir, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso tem muito, muito a ver com o contexto, meus irmãos. Porque na época que isso aqui foi escrito, a busca pela sabedoria, o que era valorizado era a sabedoria humana. Então, por isso que Paulo está falando aqui, o que vocês consideram como loucura, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Irmãos, vamos continuar, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Aquele que se gloria no Senhor. Deixa eu só ler aqui
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é um princípio que Paulo destacou lá, ao citar Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Proveu o alicerce da doutrina bíblica da salvação, para que ninguém esqueça que a salvação é um dom gracioso de Deus, para que ninguém se glorie, porque vem de Deus. Ou seja, isso é para neutralizar todo o quê? Todo o orgulho humano. Porque é muito fácil, todos nós concordamos, como o orgulho é sutil e como seria fácil dizer assim, né? Nós começamos o capítulo falando das dissensões, das discussões que havia, não, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então seria muito fácil, justamente para a época a qual foi escrita essa carta, a dizer assim, não, mas o povo desse tal lugar se converteu quando eu preguei. O povo de tal lugar se converteu quando fulano pregou. Então, se o próprio povo já tinha isso de, eu sou do fulano, os pregadores do evangelho também poderiam ter esse orgulho. Isso a gente vê muito hoje, né? A gente tem visto muitos líderes religiosos da nossa geração, né? Atualmente agora, falando 2024, que caem, porque é uma linha tão fininha, estou fazendo para Deus, mas é por causa de mim, porque eu tenho habilidades, é porque eu falo bem, é porque eu estudo muito, é porque eu tenho conhecimento. E aqui Paulo está combatendo tudo isso. Sabe a sabedoria humana, a mais sábia, né? Se pudesse colocar assim, sabe o homem mais sábio do mundo? Não passa de um tolo, na presença da loucura de Deus, da fraqueza de Deus. Porque era isso que os gregos achavam que, assim como muitas pessoas hoje acham que ser crente é ser humilde, ser crente é não ter sabedoria. Muita gente fala assim, você chegou à igreja por causa de qual problema? Você estava sofrendo o quê que foi para Cristo? Porque associam ser cristão a uma fraqueza. Mas Paulo fala aqui que a loucura, meu Deus, é tremendo, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, assim, Deus usa os improváveis, os fracos, O que essa menina tá fazendo aí? O que essa mulher tá falando aí? Quem é a Aline para estar nessa ousadia toda, lendo a palavra, ainda comentando alguma coisa? Mas que Deus use, né? Que Deus use e que eu vigie para não cair no orgulho de achar qualquer coisa. Que eu tenha sempre a convicção que provém de Deus é para Deus, né? Então, é isso. Deus abençoe sua vida. Foi um ótimo começo de leitura de uma epístola, né? 1 Coríntios. E amanhã tem mais. Amanhã, no capítulo 2, a gente vai falar do caráter da pregação de Paulo. É muito bom. Muito boa essa epístola. E eu já agradeço a sua companhia. Até amanhã.